Quem nunca ouviu a frase: hoje eu posso dar ao meu filho aquilo que eu não pude ter? O desejo da maioria das pessoas é conseguir ter uma melhoria na sua condição socioeconômica, obviamente, mas principalmente conseguir obter avanços no status socioeconômico de uma geração para outra, ou seja, numa espécie de retrospectiva familiar entre uma geração e outra, observar que a geração dos filhos teve melhoria em relação aos de seus pais. Os estudos em geral chamam isso de mobilidade social intergeracional e analisam como as desigualdades sociais observadas em uma geração são ou não reproduzidas na geração dos seus filhos. Esse tema de pesquisa é mais importante ainda quando se vive em um país de grandes desigualdades sociais como o Brasil. Assim, entender as suas características ajudam a romper com esse ciclo de reprodução, onde muitas vezes os jovens têm as suas opções de escolha limitadas pela trajetória familiar. Hoje o Rasgaí vai falar sobre essa mobilidade intergeracional no contexto da categoria profissional das empregadas domésticas. Vamos saber como e por quê logo depois da vinheta. O Rasgaí é o podcast do Programa de Pós-Graduação em Demografia da UFRN. Aqui falamos sobre demografia, estudos de população e ciência em geral. Rasgaí. Eu sou o Ricardo Gima, editor do Rasgaí, e nesse episódio 37 conversaremos com Priscila Souza. Ela defendeu sua dissertação de mestrado aqui no Programa de Pós-Graduação em Demografia da UFRN com uma pesquisa sobre a mobilidade intergeracional. Priscila é economista de formação e está atualmente também fazendo seu doutorado aqui no PPG-DEM. Seja bem-vinda, Priscila. Fala pra gente um pouco sobre o contexto e objetivo da sua pesquisa. Olá, professor Gima e ouvintes do Rasgaí. Gostaria de agradecer o convite para participar deste podcast. É um grande prazer compartilhar com vocês os resultados da minha pesquisa de mestrado. Antes de apresentar o objetivo da dissertação, inicialmente irei contextualizar brevemente a temática que estimulou a elaboração da pesquisa. É preciso considerar que em sociedades onde prevalecem as desigualdades de classe, gênero, raça e de oportunidades, as desvantagens sociais e econômicas dos pais são transmitidas para os filhos de geração em geração. O Brasil é um país que vivencia muitas desigualdades, contexto que favorece a perpetuação das condições de vida dos pais para os filhos. Nessa perspectiva, os estudos sobre mobilidade intergeracional investigam as mudanças de ocupação ou posição de classe dos filhos em comparação aos pais. Através da revisão de estudos internacionais e nacionais, foi possível constatar que o peso da origem socioocupacional dos pais determinam menos a posição dos filhos no mercado de trabalho, sobretudo entre aqueles que provêm de famílias menos privilegiadas. Nesse ensejo, chamou a atenção as filhas de trabalhadoras domésticas. Isso porque, em geral, suas mães são mulheres migrantes, negras e com baixo poder aquisitivo, que se tornaram domésticas ainda muito jovens, em muitos casos na infância ou na adolescência. No contexto de desvalorização e estigmação histórica da categoria, percebe-se que os recursos familiares, as oportunidades e as vantagens da meritocracia foram mais restritas para as filhas de trabalhadoras domésticas. No entanto, apontamentos evidenciaram que o peso relativo do emprego doméstico no Brasil, culturalmente porta de entrada e refúgio ocupacional das mulheres, mães, filhas, pobres, migrantes e sem instrução, arrefeceu no total das ocupações econômicas femininas ao longo dos anos, conjuntura que suscitou dúvidas quanto à suposta continuidade na trajetória familiar em trabalho doméstico. Desse modo, com base nessas discussões, o principal objetivo da dissertação foi analisar os indicadores de mobilidade intergeracional de ocupação das filhas de trabalhadoras domésticas, estratificados por variáveis sociodemográficas para as grandes regiões brasileiras em 2014.
E como você mediu essa mobilidade social? Ou seja, como saber se as condições sociais da geração dos pais são diferentes da geração dos seus filhos e filhas a partir dos dados que você tem à disposição? Para medir a mobilidade intergeracional, é necessário dados sobre a ocupação dos pais, a fim de comparar com a atividade profissional dos filhos. Desse modo, utilizou-se o Suplemento de Mobilidade Socioocupacional de 2014 da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD, que pela primeira vez disponibilizou informações sobre a ocupação da mãe quando os filhos tinham 15 anos de idade, além da tradicional pergunta sobre a ocupação do pai. Assim, permite análise sobre as mudanças ocupacionais entre gerações de mães e filhas em âmbito nacional. Quanto às técnicas adotadas, o estudo da mobilidade intergeracional requer uma escala de estratos que possibilite identificar o movimento dos indivíduos dentro da estrutura ocupacional. A partir da escala socioocupacional proposta por Januzzi em um estudo de 2004, que considera indicadores socioeconômicos e de precarização no mercado de trabalho, as ocupações foram agregadas em 6 estratos ou categorias. Do primeiro estrato, que reúne as ocupações com maiores rendimentos e escolaridade, tais como juízes, desembargadores, médicos, engenheiros, professores de ensino superior ou advogados, para o último estrato, que é composto por categorias menos qualificadas, observou-se que a média de rendimento mensal reduziu drasticamente e os indicadores de precarização com proporção de ocupados sem carteira e de ocupados sem contribuição à Previdência se elevaram. Para mensurar a mobilidade intergeracional de ocupação, o principal instrumento metodológico utilizado foi a construção de tabelas cruzadas que relacionam a origem e o destino ocupacional dos indivíduos. Na dissertação, a origem foi a categoria ocupacional da mãe, trabalhadora doméstica, e o destino o extrato ocupacional no primeiro trabalho e no trabalho atual da filha no ano de 2014. A partir dessas tabelas foram calculadas taxas absolutas de mobilidade, ascendente, descendente e mobilidade. A mobilidade ascendente ocorre quando a posição ocupacional da filha é superior à da mãe. Ao contrário, configura a mobilidade descendente, que representa a proporção de filhas que ocupam o extrato inferior ao da mãe. E a imobilidade consiste em reproduzir a mesma categoria ocupacional materna, ou seja, a filha, assim como sua mãe, será trabalhadora doméstica. O intuito foi analisar as rupturas ou continuidades entre gerações de um grupo populacional que cresceu provavelmente em maior desvantagem socioeconômica. E a sua pesquisa traz alguma inovação que ela apresenta de diferente do que já sabíamos sobre esse tema? Através da revisão de estudos internacionais e nacionais, observou-se que a grande maioria das pesquisas sobre mobilidade intergeracional analisa a mobilidade dos homens, comparando a ocupação dos filhos, homens, em relação à dos seus pais. Os poucos estudos que analisavam a mobilidade intergeracional das mulheres no Brasil, utilizando suplementos da PNAD, também confrontam a ocupação das filhas em relação à condição paterna. No entanto, existem diferenças significativas na inserção ocupacional de homens e mulheres no mercado de trabalho, sobretudo no que tange ao rendimento, formalidade ou permanência. Comparar a ocupação da filha com a do pai pode enviesar indicadores de mobilidade das mulheres. Adicionalmente, foi possível constatar que a mobilidade ocupacional para grupos específicos de análise eram escassos, tais como em atividades que são consideradas nichos femininos no mercado de trabalho. Diante disso, a principal inovação da dissertação foi realizar um estudo sobre a mobilidade ocupacional das filhas de trabalhadoras domésticas, sem um viés de gênero presente nos estudos clássicos de mobilidade ocupacional das mulheres, assim como analisar a mobilidade dessas mulheres entre as distintas grandes regiões do país, marcadas por diferenças significativas no estágio de desenvolvimento socioeconômico. Muito interessante. Então, conta pra gente os seus principais resultados. Como é a mobilidade intergeracional entre as filhas das empregadas domésticas no Brasil? A partir da comparação entre os estados ocupacionais no primeiro trabalho e atual das filhas em relação à condição materna, os resultados evidenciaram que a grande maioria das filhas de trabalhadoras domésticas alcançou melhores ocupações em relação às suas mães. Cerca de 70% das filhas no primeiro trabalho
e 79,8% no trabalho atual experimentaram mobilidade intergeracional ascendente no Brasil em 2014, ou seja, estavam em estratos ocupacionais melhores quando comparado às suas mães. Contudo, constatou-se que no primeiro emprego das filhas, o trabalho doméstico ainda se apresentava de maneira expressiva como porta de entrada no mercado de trabalho. Por exemplo, no Nordeste, 34,5% e no Norte, 31,4% das filhas experimentou imobilidade intergeracional. Mas no trabalho atual das filhas, verificou-se redução significativa daquelas que repetiram a trajetória familiar em trabalho doméstico, associada a um aumento considerável na proporção de filhas que alcançaram mobilidade intergeracional ascendente nas 5 grandes regiões do Brasil. Desagregando os indicadores de mobilidade intergeracional por regiões, no primeiro trabalho das filhas, comparado ao das suas mães, o Sul proporcionou a maior mobilidade ascendente e a menor porcentagem de filhas que tiveram imobilidade. Por sua vez, o Nordeste configurou com menor percentual de filhas que alcançaram os melhores postos ocupacionais no primeiro trabalho em relação à condição materna, e a maior parcela de imobilidade, ou seja, assim como suas mães eram trabalhadoras domésticas no primeiro trabalho que tiveram. As desigualdades nos níveis de desenvolvimento socioeconômico entre as grandes regiões do Brasil traduzem as diferenças nas taxas de mobilidade intergeracional. Historicamente, as regiões do Centro-Sul vislumbraram de forma mais intensa os efeitos da urbanização, industrialização e expansão do setor de comércio e serviços, e por serem mais dinâmicas, geram mais e melhores vagas de trabalho. No que tange à ocupação atual das filhas em relação à condição materna, os dados revelam que o Sul permaneceu com a maior taxa de mobilidade ascendente e menor imobilidade, enquanto o Nordeste também permaneceu com a menor proporção de filhas que ascenderam em relação à condição materna. Ainda assim, em todas as regiões no ano de 2014, aumentou consideravelmente a proporção de filhas que experimentaram mobilidade ascendente entre o primeiro trabalho e o atual, em grande medida devido à expressiva redução da imobilidade nas 5 grandes regiões em 2014. Ademais, foi perceptível em todas as regiões investigadas que a proporção das filhas que alcançaram mobilidade ascendente foi significativamente maior na ocupação atual do que na primeira ocupação. É preciso ressaltar os vetores dos avanços sociais entre 2003 e 2014, em especial sobre as possibilidades de mobilidade intergeracional ascendente. Dentre os principais determinantes, destaca-se o forte dinamismo na criação de empregos, particularmente formais, a política de valorização do salário mínimo, a ampliação e interiorização do ensino básico, técnico e superior e a expansão e fortalecimento das políticas públicas e sociais. No bojo desse processo também se destacam os programas governamentais, tais como o Cadastro Único, o Programa Bolsa Família, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, PRONATEC, o Programa Universidade para Todos, ProUni, entre outros. São estratégias inclusivas que representam possibilidades concretas de mudança ocupacional, sobretudo para os segmentos mais vulneráveis que provêm de famílias menos abastadas. Em síntese, os achados da dissertação evidenciaram um fenômeno generalizado. Nas 5 regiões brasileiras, independente da situação de trabalho, a grande maioria das filhas de trabalhadoras domésticas alcançou melhores postos de trabalho em relação às suas mães. Dados esses resultados, quais conclusões você tirou? Que contribuições esses resultados podem ter para a sociedade? Os resultados da dissertação evidenciam a importância das mudanças sociais e inclusivas ao longo das últimas décadas sobre as possibilidades de ascensão intergeracional dos segmentos populacionais menos privilegiados socioeconomicamente, em particular, as filhas de trabalhadoras domésticas. Apesar das desigualdades sociais, devido a um quadro de mudanças e avanços vivenciados no país entre 2003 e 2014, os filhos conseguem trilhar um novo caminho, através da geração de empregos formais, políticas públicas, programas sociais, interiorização e expansão do ensino. Nesse contexto, é oportuno chamar a atenção para esse cenário de desmonte das políticas públicas e dos avanços sociais vivenciados no país nos últimos anos. São retrocessos nos indicadores de pobreza,
fome, mercado de trabalho, renda, educação, saúde, que coloca em xeque o aumento da mobilidade ocupacional nos distintos grupos populacionais, sobretudo entre as mulheres, pobres, negras, residentes em regiões menos desenvolvidas que ainda enfrentam inúmeras desigualdades. Conjuntura que provavelmente irá aumentar o fosso das desigualdades seculares, porquanto tende a privilegiar os mais abastados e reduz as chances daqueles menos favorecidos. Essa conjuntura de retrocessos possivelmente pode reverter grande parte dos ganhos ocupacionais verificados na minha dissertação. Assim, a principal contribuição deste estudo foi mostrar e alertar aos gestores, governantes e à sociedade quanto à necessidade da manutenção de políticas públicas inclusivas para garantir aos grupos mais vulneráveis chances concretas e mais equitativas para a mudança ocupacional e novas trajetórias de vida. Parabéns, Priscila. Muito importante essa pesquisa e seus resultados trazem contribuições importantes para entender a sociedade atual e as suas desigualdades. O que mais poderíamos destacar sobre essa temática e o que temos para o futuro em termos de continuidade da pesquisa? Outro aspecto relevante do estudo foi ratificar a necessidade de permanecer nos próximos suplementos de mobilidade socioocupacional da PNAD, semelhante ao de 2014, perguntas referentes à ocupação materna. Isso porque conhecer as trajetórias femininas entre as gerações de mães e filhas em um cenário de aumento da inserção da mulher no mercado de trabalho e luta por redução das desigualdades de gênero, renda, classe e raça é de suma importância. Ademais, a partir dos resultados e apontamentos do trabalho, destaca-se que é preciso atentar para as disparidades regionais que ainda persistem no nosso país, quanto aos níveis de empregos disponíveis, oportunidades, desigualdades sociais e na mobilidade ocupacional. Por fim, gostaria de agradecer às minhas orientadoras, Luana Mirra e Silvana Nunes de Queiroz, pela parceria para a execução deste trabalho, que mostra significativas mudanças estruturais. Filhas que herdaram a profissão das mães, mas que conseguiram romper com a trajetória familiar em emprego doméstico e alcançaram a ascensão para melhores atividades profissionais, em termos de rendimento, formalidade, proteção social e reconhecimento, e que evidencia o quão importantes são as políticas sociais e inclusivas na construção de novas trajetórias ocupacionais e de vida. Romper com o ciclo da pobreza, de modo individual, é uma exceção. É fundamental que políticas públicas contribuam para que seja mais viável para um jovem não ter o seu destino definido pela condição social em que nasceu. Claro que há casos de superação individual que até podem servir como inspiração para outras pessoas, mas para a maioria das pessoas trata-se quase de um destino. A pesquisa de mestrado da Priscila evidencia a importância de políticas sociais para romper e ajudar a superar essas desigualdades. A reprodução das desigualdades de uma geração para outra é, de fato, um dos grandes desafios para a nossa sociedade. Muito obrigado, Priscila. Parabéns novamente pela sua pesquisa. Ela pode ser acessada no repositório institucional de dissertações e teses da UFRN através do link que estará disponível na descrição deste episódio ou também no nosso blog no demografiaufrn.net. Todas as informações e detalhes de como foi feita a pesquisa podem ser encontradas lá na dissertação da Priscila. Esse foi o episódio 37 do Rasgaí, o podcast do programa de pós-graduação em demografia da UFRN. Nós ficamos por aqui hoje e convidamos você a continuar seguindo os nossos novos episódios e nos acompanhar compartilhando nas suas redes sociais. Obrigado pela sua audiência. Até a próxima semana. Um abraço. O Rasgaí é o podcast do programa de pós-graduação em demografia da UFRN. Aqui falamos sobre demografia, estudo de população e ciência em geral. Rasgaí.